Uma coisa que vem acontecido nos últimos anos, e provavelmente você já deve ter percebido, é que cada vez mais os homens eles têm um valor praticamente zero, né? É uma coisa que vem aumentando conforme o tempo vai passando. E você deve estar pensando, o que você está falando na questão de relacionamentos, na questão de vivência? Eu acho que é mais num geral, assim, no contexto total. Não só em relacionamentos o homem não tem valor mais, você meio que só tem valor conforme o que você pode proporcionar, então seja poder, dinheiro, né, status, ou também na questão de ser homem mesmo. Você cada vez menos tem direitos, você cada vez mais é oprimido e tentam a todo custo fazer com que você seja uma pessoa dócil, que você não tenha os instintos masculinos, que você não tenha aquela agressividade, que você seja praticamente o Bad Spirit, né? Aquele lado. Você me chamou de beta, bro? Então querem que você seja um cara que nem aquele. Ou você seja super bitolado a ponto de ninguém te levar a sério, ou você seja o cara mais manso de todos, aquele que ninguém leva a sério de verdade, né? Aquele cara que as pessoas pensam, ah, aquele ali é de boa, né? Aquele ali é tranquilo, aquele cara é muito de boa, ele nunca vai fazer nada, ele nunca vai, como é que eu posso dizer? Ele nunca vai ter uma atitude, assim, que possa nos ofender, né. Então ele é um cara, assim, que dá pra você contar com ele, porque ele é mansinho, ele é manso, ele não tem aquela agressividade masculina. E só de falar isso eu já posso estar me metendo em problemas, né, porque vão interpretar isso que eu tô falando como se eu estivesse falando que o homem tem que ser agressivo, que o homem tem que fazer isso ou aquilo. Obviamente que não. O que eu tô falando é que o homem tem que ser homem, que você tem que ter aquele seu instinto, né, agressivo, que você tem que ter aquela sua vontade de sempre querer conquistar mais, de nunca se contentar com as coisas que você tem, de sempre almejar algo mais, né, de tentar se melhorar e de não aceitar as coisas como elas são, de não ser aquele cara que é tipo, ai, eu tenho problema, eu tenho depresso, eu tô muito triste. O que eu vou ficar fazendo? Eu vou ficar o resto da minha vida fazendo terapia, tomando remédio. Não, você tem que ser aquele cara que, tipo, chega dessas merdas. Isso aqui não vai me recuperar, não vai fazer eu ficar melhor. Não. Eu vou atrás de coisas melhores. Vou treinar, né? Vou começar a fazer um esporte, alguma coisa. Eu vou tentar sair disso. Eu vou sair disso por mim mesmo. Eu vou ter a força dentro de mim, né? Eu vou usar toda essa agressividade que eu tenho pra lutar contra essa coisa que tá me fazendo muito mal. Mas vamos falar do mais importante, né? Que é a questão do valor do homem num geral. Recentemente, como vocês podem ver, se você usa rede social, provavelmente você já deve ter visto, né? Tem bastante pessoas de baixa texto, né? Que eu não posso falar a nomenclatura normal. E o que, que elas fazem? Elas destroem os homens. Basicamente, assim. Elas meio que, desde que nasceram, elas já vão acostumando a sempre menosprezar o homem. É, eu não sei o que que exatamente aconteceu, ou quando isso aconteceu, né? Provavelmente a gente tem que pesquisar aí até épocas muito antigas para entender como que a gente chegou a esse ponto aqui. Mas cada vez mais as pessoas de baixa texto, elas têm um ódio natural por homens. E por mais que a internet ou a grande mídia fique tentando passar que é o contrário, que os homens odeiam as pessoas de baixa texto, que os homens estão, né, estão desviando elas, né? E não é isso que está acontecendo de verdade, né? O crime que a gente já sabe qual que é, né? Aquele lá que, né, não pode ser dito, ele sempre aconteceu, mas antigamente ele não tinha o nome que ele tem hoje, né? Era só passional. Mas agora eles mudaram o nome para ser, né, algo que é voltado a elas. E depois que aconteceu isso, o que aconteceu em sequência, né? Que foi que isso resultou? Resultou em cada vez mais elas tendo um ódio aos homens. Porque na cabeça delas, tipo, eu e você, a gente é um potencial feminino, né? Então, ela não pode confiar na gente. Não só isso, mas com esses movimentos de empoderamento, de nossa, eu não preciso de ninguém, eu sou poderosa, eu posso fazer o que eu quiser. Elas também criaram um movimento que eu vou falar segundo o Coruja. Não sei se vocês já viram o Coruja de Carvalho, mas é um canal que eu recomendo bastante. Ele tem uma teoria de que
a digníssima, né, a pessoa de baixa testa brasileira, ela tem na cabeça dela que ela não pode de jeito nenhum deixar o homem ter autoestima. E como assim não pode deixar o homem ter autoestima? Ela faz com que a todo momento o homem se sinta menor. Ou seja, ela não vai deixar, vamos supor que você é um cara, você pode ser um cara bonito, né, você é um cara bonito, as pessoas, né, falam: "Nossa, você é um cara bonito, você é um cara legal, você é um cara presença". A pessoa que você vai se relacionar, ela não vai falar isso. Nunca, ela nunca vai chegar em você e falar: "Nossa, como você é lindo, nossa, como você é gato, que legal que você é, né, você é um cara, assim, que é bom ter por perto". Não, sempre que ela for tentar te elogiar, ao mesmo tempo ela vai tentar te botar para baixo. Ou, ao mesmo tempo que ela te elogia, ela bota ela muito mais acima de você, como se ela estivesse fazendo um favor em se relacionar com você. Então, ela tá sempre naquele estado de tentar te podar. Ela nunca pode deixar você ter autoestima, porque ela sabe que se você tiver autoestima, você não vai cair nos encantos, você não vai ser manipulado, você não vai aceitar qualquer coisa. E ninguém quer isso, nenhuma delas quer isso. Elas querem que a gente sempre esteja com a autoestima lá embaixo, tipo: "Nossa, eu sou feio, eu sou, sei lá, sou gordo, eu não sou um cara interessante, o tal aspecto meu do meu corpo é zoado, eu não sei falar, não sei fazer isso". Então, elas sempre vão tentar fazer que você fique nesse estado de se sentir mal, nesse estado de se sentir menor. Por quê? Porque quando você está nesse estado, você é muito fácil de manipular. E isso causa o que a gente tem hoje em dia, que são vários homens que são femini, né? Que são aqueles homens que você pode falar coisa mais bobinha, assim, uma coisa mais tranquila, que não é nada demais, não é nada, meu Deus do céu, ó o cara, é o Léo Lins, assim, humor negro, o cara tá falando uma coisa super pesada, não. Sei lá, você falou que, tipo, não acha justo um cara ter que se relacionar com uma pessoa que já tem filho, porque o filho não é dele, ele não vai, nunca vai ter, como se fala, uma autoridade sobre aquela criança. Então, você não acha justo o cara se relacionar porque é meio que uma desvantagem, né? Tipo, será que aquela pessoa não tivesse filho, ela ia se relacionar com esse cara ainda? Se você fala isso, esse cara fala: "Não, que você tá vendo muito desses vídeos red, que você tá muito na internet, que você tá muito isso, que você tá muito aquilo". Sendo que não, você só falou uma coisa básica, uma coisa que não é mentira, né, uma coisa que é verdade. Mas esse cara, ele vai ficar contra você. Ele vai te atacar como se ele fosse do time delas, né. E é o que mais tem hoje em dia. Se você fala alguma coisa que faz sentido ou que valoriza os homens, que dá poder aos homens, sempre vai ter outros homens que vão vir te atacar. E eles vão te atacar como se você tivesse falado o maior absurdo. Existem caras que falam absurdos, que falam coisas extremistas e tudo mais, a gente sabe disso. Todo mundo sabe disso. Mas é a minoria. E esses caras, tipo, ninguém leva esses caras a sério. E isso tem em qualquer aspecto da vida, não só em questão de coisas masculinas, né, mas também tem em, sei lá, futebol ou o que for. Uma coisa que vem me pegando bastante é a questão financeira. Hoje em dia, o homem que não tem dinheiro, ele não vale nada, né. Essa é a verdade, assim. É uma coisa tão, assim, universal que tem muitos homens que falam a mesma coisa. Quando eu criei esse canal, várias vezes eu criei esse canal quando eu estava desempregado, hoje em dia eu tô trabalhando, né. Mas quando eu criei esse canal eu falava que qual que é o sentido de eu ainda sou o mesmo cara, né, ainda sou eu. E eu agora não tenho valor nenhum, porque eu não tenho emprego, porque eu não tenho dinheiro, mas aí se, sei lá, eu aceitar qualquer subemprego aí, trabalhar no atacadão, magicamente eu já sou menos pior, eu não vou falar que eu vou ficar bom, porque eu não vou ficar bom, porque eu não vou estar ganhando o suficiente ainda, então eu vou ser visto como lixo ainda, né. Mas vou ser menos lixo do que quando eu estava desempregado. Por quê? Tecnicamente não mudou nada, eu vou estar ganhando algum dinheirinho ali, né, alguma coisa, mas tecnicamente eu ainda sou o mesmo cara. Então, tipo, se eu ainda sou feio ou se eu ainda sou bonito ou o que for, eu ainda vou continuar sendo, certo? Então por que que magicamente quando eu conseguir ganhar dinheiro, quando eu conseguir ganhar alguma coisa, agora eu tô valendo mais. Agora eu sou mais importante, eu sou mais especial. E isso afeta principalmente os relacionamentos. Uma coisa que eu tenho visto é que se você for se relacionar hoje em dia,
você basicamente tem que ser o Júlio, você tem que ter 2 empregos, porque o tanto de gasto que você é meio que obrigado a ter, né, entre aspas, porque é meio que um contrato implícito ali, né, não é nada dito, falado mesmo, né, é muito grande. É muito grande o tanto de gastos, porque você tem que toda hora estar comprando presente, toda hora tem que estar levando para sair, você tem que pagar cílios, pagar sobrancelha, pagar cabelo, pagar unha, tudo você tem que pagar, porque a pessoa não vai pagar absolutamente nada. E se você ousar falar: "Bora dividir", você é o lixo, você é o cara mais escroto, tóxico, o ser mais horrível que existe nesse mundo. Porque isso é algo que não se faz, viu. E isso é normal, isso é normal. Tem uma advogada que eu sigo, que eu acho que é a Beatriz Monteiro o nome dela, que ela fez um vídeo falando sobre a questão de eu acho que é da lei da Misou, se eu não me engano. Mas é um vídeo que ela acaba falando desse tema também de como as pessoas de baixa texto falam bastante que elas humilham o homem pobre, né, essa é a verdade, assim. Tipo, tem aquelas frases de "homem liso dorme", "ah, 2 lisos escorrega", e todas essas coisas assim, que elas ficam falando naturalmente, elas falam todo dia. Se você vai na rede social, você vai sempre ver. Eu estava me relacionando com uma que, tipo, eu estava me relacionando com ela quando eu não tinha dinheiro nenhum. E mesmo ela sabendo que eu não tinha dinheiro nenhum, e aí aceitando, né, sair comigo e tudo mais, ela também postava isso, ela também ficava falando: "Ah, o liso dorme, a mão de vaca não sei o quê", ela ficava toda hora falando isso. E eu ficava pensando: "Pô, e eu sou o quê? Eu não tenho dinheiro nenhum, pô. Se você tá se relacionando comigo na experiência de eu ter dinheiro pra gastar, você tá ferrada, porque eu tô zerado". E isso é algo meio que normal. É algo que, tipo, praticamente todas hoje em dia tá tendo esse pensamento. E não era algo que era pra ser normal. Quem já viu isso? Você pensar na pessoa, o que você pensa dela depender do quanto ela consegue fornecer, o quanto ela tem dinheiro. Não é algo normal. A gente tem que valorizar as pessoas pelo que elas são, pelo o tipo de pessoa que ela é. E muitas pessoas devem estar pensando: "Ah, mas você ficar falando disso não vai resolver nada. Ah, que você tá vivendo muito na internet, tá vendo muitas coisas, não existe nada disso". Não, agora, como eu falei, eu comecei a trabalhar. E na onde eu trabalho, praticamente só tem pessoas de baixa texto. E, obviamente, sendo um cara que pensa as coisas que eu penso, eu obviamente não posso demonstrar absolutamente nada dos meus pensamentos, né, porque senão eu vou ser totalmente cancelado. Ali é a cultura woke. Meu amigo, aquilo ali é a Black Rock, entendeu? Do Monark lá. O negócio ali tá feio. Mas, uma coisa que eu percebi é que, independente do assunto, do que vai ser falado, por mais que você não fale nada sobre homens ou sobre pessoas de baixa testa e tudo mais, elas sempre vão dar um jeito de falar mal de homem. Sempre, sempre. E eu vou dar um exemplo aqui. Elas começaram a falar de Copa, né? Copa do Mundo, assim, né? Vamos falar dos times que estão jogando, das seleções, né, que estão jogando. E começaram a falar: "Não, é que eu não quero que a França ganhe, por blá blá blá", né? Aí a mina falou assim: "A França tem o Mbappé, eu gosto do Mbappé, porque o Mbappé é politizado". Ou seja, ela estava preocupada que ele é meio militante e tudo mais, né? Enfim, até aí beleza. A gente sabe como esse pessoal pensa, né? Se não tiver do lado deles, é inimigo, né? Mas aí, beleza. Só que aí teve outra que falou assim: "Ah, eu não gosto de ficar falando bem de homem. Eu não sei que não pode ficar falando bem de homem, elogiar homem. Mas ele é bem politizado mesmo. Ele é bem legal por causa disso". Tá vendo? Mesmo quando é um cara que não tem absolutamente nada a ver com nada, tipo, é um cara, sei lá, um ator, é um cara que ela admira, um cantor, o que for, elas não conseguem falar sem criticar. Elas não conseguem simplesmente falar: "Nossa, eu gosto daquele cara. Aquele cara é legal. Nossa, aquele cara é muito da hora". Qual que é o sentido disso? Que mundo que você vive que você tem que estar sempre em guerra com a pessoa? Não faz sentido nenhum. E a gente tá aceitando essas coisas como se fosse normal, a gente não ter valor nenhum. Por lei, a gente tá tudo ferrado, né? Por lei. Se a gente fizer qualquer coisinha, a gente pode não estar nem errado. Mas se acharem que a gente tá errado, a gente se ferrou, né? Aí agora, quando é do outro lado, pode fazer o maior absurdo.
que não vai acontecer nada, né. A gente viu uma aí que, né, fez o filho jogar no Vasco e foi perdoada, porque aparentemente o patriarcado tá foda, né. Não posso falar nada sobre isso. E eu queria entender o porquê. Porque, tipo, eu posso vir aqui e ser um canal tecnicamente masculino, né, entre aspas, que fala coisas de homem, e eu admiro um monte de mulher. Eu posso falar assim: "Nossa, eu acho a Angelina Jolie muito bonita, uma pessoa que parece ser muito legal, né, e tudo mais". Eu acho que é a Gina Carano, aquela que fez o Mandaloriano, né, eu acho ela uma mulher muito foda também. Eu acho essa Beatriz Monteiro aí que eu falei, que é advogada, eu respeito muito ela. E daí? Tá vendo? Falei. Eu precisei falar: "Ah, mas apesar de ser uma pessoa de baixa texto, eu gosto bastante dela". Eu não falei isso. Eu simplesmente falei: "Eu admiro essa pessoa", independente de qualquer coisa, eu não tô tendo que fazer um porém, um entre aspas aqui. Agora, quando é o contrário, pode ter certeza que vai ter 500 entre aspas. Mas bem, era isso que eu tinha pra falar hoje. Perdão se eu fiquei enrolando, ainda tô acostumando a fazer esse tipo de vídeo, né, meio no freestyle. Mas é isso, espero que tenham gostado. Até mais.